você que está ligado aqui na TV Câmara, na Rádio Câmara, você que também acompanha o trabalho dos deputados pela internet, termina esta sessão extraordinária e agora a gente vai trazer para você um resumo dos trabalhos hoje aqui no plenário da Câmara. Os deputados votaram 2 medidas provisórias e também teve o texto base do projeto que trata da regulamentação para a educação domiciliar. A gente vai começar pela medida provisória 1092 de 2021. O relator dela foi o deputado Igor Timo, que é do estado de Minas Gerais, ele é do Podemos, vai falar conosco agora. Muito boa noite, deputado. Boa noite, Carlos. É uma grata satisfação estar participando aqui com vocês mais uma vez da Câmara. Deputado, essa medida provisória atende, as emergências relacionadas às chuvas no final do ano, e o senhor poderia explicar um pouquinho para a gente como funciona, como é que está sendo a distribuição desses recursos, em que sentido eles estão sendo aplicados? Olha, Carlos, nós trabalhamos com 2 medidas provisórias, Foi a 1097 e a 1092. Eu relatei a 1092, que tem a previsão da destinação de 700 milhões de reais para o enfrentamento aos grandes danos que foram causados pelas chuvas, principalmente no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então nós temos a previsão de estar liberando esse recurso justamente para aquelas cidades onde tivemos grandes desastres, em especial no estado da Bahia e também no meu estado de Minas Gerais. A minha região de origem, que é o Vale do Jequitinhonha, foi extremamente afetada, salvo me engano, nós tivemos no nosso estado 399 cidades com decreto de calamidade. Então nós buscamos a aprovação da SMP justamente para liberar aproximadamente 700 milhões de reais para esse enfrentamento. Nós sabemos que muitas pessoas na Bahia, são mais de 80 mil pessoas das 470 mil que foram atingidas, 80 mil se encontram desabrigadas e desalojadas. Em Minas são aproximadamente 40 mil pessoas. Então nós temos a convicção de que esse recurso irá ajudar vários municípios, principalmente nas reconstruções de pontes, de vias de acesso, de assistência social com alimentação, cestas básicas, enfim. Eu acompanhei desde o início esse caos que passou o nosso estado, Eu estava aqui em Brasília no final do ano, fiquei aqui até aproximadamente dia 23 de dezembro, e no dia 3 de janeiro eu já estava sobrevoando a região do Vale do Jequitinhonha, que é a minha região de origem, na companhia do ministro Rogério Marinho, e também ex-ministro Rogério Marinho e a ex-ministra Flávia Arruda, justamente para termos a dimensão do impacto que as chuvas causaram. Estivemos na cidade de Salinas, estivemos na cidade de Almenara, reunimos com vários prefeitos da região, sobrevoamos a região do Alto Rio Pardo ali, também sobrevoamos a região de Indaiabira, Curral de Dentro, enfim. Deu para ter uma noção do quanto essas cidades foram atingidas, e até hoje boa parte delas não tiveram acesso aos recursos necessários para poder fazer as suas devidas recuperações. E agora a MP também 1097, que tem a previsão da liberação dos recursos para a infraestrutura, Essa também não é menos importante. Nós sabemos que vários estados sofreram muito com isso, o estado do Acre, o estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais, que tem a maior malha do país. Só para você ter uma ideia, nós tivemos mais de 700 ocorrências identificadas pelo DR no nosso estado. Então nós temos muitas obras para serem feitas e, sem sombra de dúvida, precisa de recursos para que elas sejam realizadas. Então seria aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões de reais para atender a essas 2 MPs. São 700 milhões para a MP 1092 e mais de 400 milhões para a MP 1097. Então nós acreditamos que com esse recurso disponibilizado, essas cidades poderão, num curto espaço de tempo, estar se reestabelecendo de forma plena. Boa parte já está reestruturando, mas nós ainda temos várias cidades. Cidade Fronteira dos Vales, por exemplo, teve 15 pontes destruídas, e ainda boa parte delas não foram reconstruídas. Então nós sabemos que há ainda muito que ser feito e estamos aqui lutando para atender a demanda da nossa população. Deputado Igor, essas questões de desastres, elas pegam normalmente os municípios numa situação, sobretudo agora, sem recurso, com a medida provisória, ou com medidas provisórias como essas que o senhor está relatando para a gente aqui, que o senhor
cuidou especificamente foi a 1092, mas a 1097 tem um assunto bem similar, né? Então, é um socorro que ajuda a reestruturar, porque municípios normalmente não vão ter recursos, nem o próprio Estado, para poder resolver um negócio desse de maneira emergencial, né? Infelizmente, né, Carlos? A verdade é que boa parte dos municípios sequer tinham a instalação da própria Defesa Civil. Nós lidamos com uma situação extremamente delicada. Eu posso te falar porque tive a oportunidade de acompanhar muito de perto tudo isso junto à Defesa Civil do Estado e também na pessoa do Coronel Lucas, que está à frente da nossa Defesa Civil Nacional, que por coincidência também é um mineiro e conhece bem o nosso Estado. Então nós sabemos muito bem o tamanho do dano que foi causado. Mas, infelizmente, boa parte, a grande maioria dos 399 municípios, né, para não falar 400, que estiveram os seus decretos de calamidade decretados, sequer tinham postos da Defesa Civil. E agora, recentemente, né, o governo do Estado destinou equipamentos, né, destinou veículos, bem como equipamentos de informática, para poder fazer com que essas defesas civis dos municípios possam ter as condições mínimas de atuação. Mas até então, poucos municípios tinham sequer o conhecimento do sistema S2ID, que gerou um grande transtorno, né? Eu, durante o nosso acompanhamento, o nosso monitoramento, sugeri inúmeras vezes que o próprio Estado assumisse, avocasse essa responsabilidade e, felizmente, o nosso governador Romeu Zema atendeu ao nosso pedido, determinou que a Defesa Civil do Estado fizesse, né, os decretos de calamidade boa parte dos municípios, justamente porque foi uma surpresa muito grande, né? A minha região de origem, que é o Vale do Jequitinhonha, é conhecida historicamente justamente pela escassez hídrica. E, de repente, num piscar de olhos, praticamente toda a região se encontrava alagada. É como se tivesse passado um tufão pelo nosso estado, né? Ele percorreu todo o estado. Ele começou ali na região nordeste, onde se encontra o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, e foi entrando para a região norte, a região centro-oeste, né? Causou grandes danos aqui na região noroeste do nosso estado também, na região de Arinos. Eu recebi vídeos do prefeito Marcílio tocando gado, tentando salvar os animais de barco, né? Depois passou ali pela região de Capitólio e causou aquele grande acidente, onde aquela pedra gigantesca caiu sobre embarcações, cefou a vida de algumas pessoas. Depois veio para a região central e na região metropolitana não foi diferente, causou muitos danos, principalmente na cidade de Betim, Belo Horizonte, Raposos, enfim, Santa Luzia, né? Foram várias cidades afetadas pelas chuvas. Depois desceu para a região do Vale do Rio Doce, né? Passando ali pela cidade de Conselheiro Pena, onde agora nós conseguimos a destinação de cesta básica, inclusive para atender a cidade, e também a cidade de Governador Valadares foi profundamente atingida. Enfim, foi uma devastação que percorreu todo o nosso estado, deixando praticamente 50% do estado em estado de calamidade, né? Nós temos 853 municípios do nosso estado, dos quais 400 praticamente decretaram estado de calamidade. Então essas ações são ações emergenciais, não havia uma previsão orçamentária para fatos como esse, e nós estamos atuando de forma direta para garantir que essas cidades possam reestabelecer a sua rotina e devolver aos cidadãos e às cidadãs a sua vida normal. Deputado Igor Timo, muito obrigado pela gentileza de falar com a gente, parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Carlos, uma boa noite, estamos sempre disponíveis para contribuir no que estiver ao nosso alcance, e que Deus nos abençoe nessa missão. Tá certo. E mais cedo, os deputados e deputadas concluíram a votação do texto principal do projeto de lei que regula a educação domiciliar. A gente conversou também com os deputados envolvidos nesse debate, conversamos com a relatora, a deputada Luísa Canziani. Vamos acompanhar, você que nos ouve aqui na rádio, na TV e também o trabalho dos deputados pela internet. É um resumo que a gente faz dessas votações que ocorrem no plenário todos os dias. As de hoje a gente está trazendo para você agora esses detalhes, essas informações. Vamos ouvir então a deputada Luísa Canziani, que é do PSD do Estado do Paraná e foi a relatora desse projeto que trata da questão da educação domiciliar.
Uma aprovação importante na Câmara dos Deputados, uma votação expressiva de um texto que permite a modalidade de ensino, o homeschooling, mas também que traz travas e balizas para que a gente possa, ao permitir essa modalidade de ensino, zelar para a integridade física, moral e desenvolvimento pleno das crianças. Deputada, os deputados da base estavam no plenário dizendo isto não é um libera geral, quer dizer, vai haver regras, né? Eu queria saber da senhora como é que vai funcionar a infraestrutura das escolas, no acompanhamento das crianças que vão passar a estudar em casa, caso esse projeto seja de fato aprovado no Congresso. Olha, as escolas, elas haverão de fazer o acompanhamento dessas famílias na medida em que as famílias poderão optar por escolas tanto públicas quanto privadas para fazerem esse acompanhamento. E as famílias, elas haverão de frequentar a escola em que sentido? As crianças poderão frequentar atividades extracurriculares. Aliado a isso, as crianças deverão prestar, as famílias deverão, os pais ou responsáveis ou tutores, preceptores, enfim, deverão prestar relatórios periódicos, trimestrais para a validação dessas escolas. Então, vai ser um acompanhamento por parte da instituição de ensino, um acompanhamento indireto, né? E, obviamente, que as escolas elas vão ter que se preparar para isso, né? E vai haver um tempo de transição para que isso aconteça, mas eu tenho convicção que o percentual de famílias que já adotam e que irão adotar é um percentual pequeno, mas eu tenho convicção de que com o suporte dos sistemas de ensino, essa adaptação vai acontecer e, sobretudo, a segurança ao desenvolvimento pleno também. Um acompanhamento indireto, porque o acompanhamento direto mesmo será feito pelos pais. E aí eu pergunto, eles vão precisar provar algum tipo de conhecimento pedagógico? Caso o estudante não evolua bem, vai haver algum tipo de intervenção? Como é que vai funcionar na prática? Os pais ou responsáveis ou preceptor terão que ter uma formação mínima, no caso, ensino superior completo ou profissional e tecnológico. Então, esse é um requisito que nós elencamos para que haja essa qualificação mínima necessária para que esse indivíduo ele possa transmitir conhecimento e, consequentemente, aprendizado a uma criança. Aliado a isso, nós também colocamos a necessidade de haver avaliações anuais. Então, se essa criança ela reprova 2 vezes consecutivas e 3 vezes não consecutivas nas avaliações anuais, essa criança tem que voltar para a escola regular. Então, indica que ela não tá se desenvolvendo e aprendendo como deve aprender na medida em que está reprovando nas avaliações anuais, então volta para a escola regular. Foram 2 balizas que nós colocamos também no texto. Elas saem para fazer provas, né, como foi dito aí pelos senhores, né? Exatamente, a necessidade de avaliação. Sobre essa questão dos avaliadores, né, eu queria entender, existe algum projeto, algum tipo de parâmetro para que o profissional da escola que vai fazer essa avaliação desse aprendizado dessas crianças possa fazer essas análises de uma maneira talvez mais preparada? Quem vai fazer isso vai ser a instituição que a criança vai estar vinculada. E, além disso, essa instituição ela já vai fazer um acompanhamento da família na medida em que ela vai validar os conteúdos que os pais vão enviar a essas escolas, porque eles vão ter que prestar contas, enviar relatórios trimestrais a essas escolas. Então, já vai haver esse acompanhamento da escola e a escola que vai fazer a avaliação, assim como é na escola regular, que a escola elabora a prova, no homeschooling também a escola vai elaborar a escola, a qual a família está vinculada, vai elaborar a prova e vai realizar, consequentemente, essa atividade, vai validar essa atividade. Então, é essa dinâmica. Só para encerrar, esse projeto agora vai para o Senado. Qual é a expectativa da senhora quando o Senado avaliar? A expectativa é de que o Senado, assim como a Câmara, o Senado entenda a imposição que o Supremo Tribunal Federal deu ao Congresso Nacional. Em que sentido? 2018, o Supremo nos disse: homeschooling não é inconstitucional, Poder Legislativo regulamente a matéria. Ora, a omissão do Estado, a maneira com que hoje as famílias estão, o limbo, inclusive jurídico, que as famílias estão, a insegurança jurídica, ela fortalece a omissão do Estado. Hoje, enquanto Estado, a gente não consegue saber o que efetivamente está acontecendo nesses lares brasileiros. E daí a importância da regulamentação para a gente poder avaliar, monitorar e, eventualmente, inclusive, sancionar eventuais desvios, embora o histórico das famílias que praticam essa modalidade de ensino não indique isso. Essa deputada Luísa Canziani, relatora do projeto que prevê regras, parâmetros para o ensino domiciliar, conversando com o nosso colega Caio D'Arcanchi. A gente também conversou, o
Caio, com o deputado Israel Batista, professor Israel Batista, que é do Distrito Federal, ele é do PSB do Distrito Federal, e ele foi um dos que se posicionaram contrariamente a essa proposta. Então a gente vai acompanhar agora, você pela rádio, pela TV também, o posicionamento do deputado, porque que ele foi contrário a essa votação, a aprovação desse projeto. Lembrando que foi só o texto principal, amanhã ainda tem possibilidade de modificações desse texto que foi aprovado, porque tem muitas sugestões de modificação, muitos destaques que foram apresentados para serem incluídos ou não, dependendo da votação aqui amanhã, pode ser que haja modificação do texto. A gente vai acompanhar agora o posicionamento do deputado Israel Batista. Esse projeto não tem o apoio da bancada da educação, especialmente porque é um projeto que retira da criança um direito essencial, que é o direito de frequentar a escola, e trata esse direito como se fosse uma opção dos pais. A criança, ela tem todas as suas garantias declaradas na própria Constituição. Nós entendemos que a escola não é só o beabá. A escola também é socialização, é formação da inteligência emocional, da capacidade de aprender a perder e a ganhar. Então, por isso, nós entendemos que é um projeto muito ruim, especialmente para a formação das crianças e dos adolescentes brasileiros. Vários projetos apensados a esse já estavam em análise aqui há mais de 30 anos. Esse hoje passou aqui depois que foi aprovado um requerimento de urgência, quer dizer, para não permitir que ele fosse analisado por todas as comissões. Houve um prejuízo, na opinião dos senhores? Houve um prejuízo porque esse projeto precisava ter passado pela comissão de mérito, que é a comissão de educação, que é formada especialmente por parlamentares que dedicam os seus mandatos a esse assunto e que são especializados nesse assunto. Nós estamos permitindo que as crianças prescindam de uma educação com formação pedagógica. Então nós precisamos garantir o mínimo de direito dessas crianças a terem uma formação adequada e a terem a socialização que é tão importante para o desenvolvimento. Agora, embora a oposição tenha se colocado contra este projeto especificamente, não era exatamente, pelo menos os discursos, que não havia um impedimento sobre o homeschooling, né, a educação em casa. Quais seriam as possibilidades, assim, na visão do senhor? O homeschooling não poderia ser transformado numa modalidade, que é o que aconteceu aqui hoje. Na verdade, nós entendemos que o homeschooling pode ser uma ferramenta, um instrumento para pais que sejam diplomatas ou artistas circenses ou que tenham filhos que não possam frequentar a escola. O que nós estamos fazendo aqui é criar uma nova modalidade que vai fazer com que a criança não tenha o apoio pedagógico durante a sua formação escolar. Esse projeto agora vai para o Senado, qual é a perspectiva? A perspectiva é que o Senado barre esse projeto. Aqui na Câmara se formou uma maioria muito pressionada também pela força da presidência da Câmara, e no Senado a correlação de forças é diferente. Deputado professor Israel Batista, conversando com o Caio Darcanchito, trazendo os posicionamentos dele a respeito desse projeto de lei que foi aprovado hoje. Aqui o projeto principal, ainda falta a conclusão dele para amanhã, que é o projeto que trata de parâmetros para a educação domiciliar, os pais propriamente ensinando os filhos em casa. Você pode acompanhar então todo esse debate aqui. Agora um resumo no final dos trabalhos hoje no plenário Ulisses Guimarães. Para ter mais detalhes sobre esses projetos, sobre as medidas provisórias e também alguns pedidos de urgência que foram aprovados para que projetos venham a ser votados mais rapidamente aqui no plenário, você pode apontar a câmera do seu celular para esse código que está na lateral da TV. Você pode também ir ao site câmara.leg.br, aí ter todas as possibilidades de mais informações, se aprofundar mais sobre esses assuntos que foram votados e debatidos hoje aqui pelos deputados e deputadas. A gente agradece a sua audiência, convida para estar de volta amanhã, tem mais sessão, mais votação e é sempre muito bom ter você por aqui. Siga conosco, portanto, Câmara dos Deputados, Transparência e Cidadania.